Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero falar sobre família, Nesse domingo, né? Dia 3 de maio de 2026. Para o nosso coração está assim, o compromisso da autoridade com seu conjuguês, o ministério de mútua crescimento, que diz, a autoridade delegada é antes de tudo serva. Um líder, segundo o coração de Deus, serve a sua casa. Ame e honre o conjuguês como parte ritual vital do projeto divino. O apóstolo Pedro ensina: marido vos igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher, para que não se interrompa as vossas orações. 1 Pedro capítulo 3, do verso 7. Então nós devemos o quê? Amar a nossa esposa, honrar a nossa esposa, cuidar da nossa esposa, dar valor à nossa esposa. Tá, meu irmão? Autoridade que não impulsiona o crescimento espiritual. Se um conjuguês que não se encoraja, que não ora por a sua esposa, está negligenciando o seu papel. Aquele esposo que não ora pela sua esposa, né? Aquele que não encoraja a sua esposa e está negligenciando o seu papel. O líder que caminha com Deus deve ajudar a sua esposa a sair da sombra e romper barreira e crescer na graça e no conhecimento. São ambos uma só carne, diz em Gênesis 2, capítulo 2, do versículo 24. E o que Deus uniu tem um propósito eterno. Então cuide da sua esposa, ame sua esposa, valorize a sua esposa. Um conjuguês fortalecido no Senhor é uma força espiritual que fortalece todo o lar. Não é apenas um líder que deve brilhar. O brilho da autoridade espiritual deve ser compartilhado, refletido, ampliado no relacionamento conjugal. Junto com compre o melhor chamado. Então tem que ser compartilhar o marido com a mulher. Não é só ele que deve brilhar, mas a sua família toda deve brilhar, a sua esposa. Então isso que nós estamos falando. Agora vamos falar do filho, empoderando os filhos para o reino. Os filhos são a herança do Senhor. Salmo 127, 3. Não apenas biológico, mas espiritual. Um pai ou uma mãe de autoridade que teme a Deus deve discipular os seus filhos e guiá-lo à vocação divina. A negligência neste ponto tem consequência séria. Aquele que não ensinar, que não mostrar a verdade, vai ter uma consequência séria com seus filhos, que nós vamos ver para cá. Samuel, um homem separado por Deus, desde o ventre que cresceu em um ambiente religioso desafiador. O filho de Ana, mulher de oração e fé inabalável, foi entregue ao serviço do Senhor. Ainda menino, sendo criado no tabernáculo sob a tutela do sacerdote Eli. 1 Samuel capítulo 1, do versículo 28, 2 Samuel 11, a influência espiritual de sua mãe e a sua vivência no templo moldaram o seu caráter profético e sacerdotal. Contudo, esse mesmo homem que foi juiz sobre Israel, 1 Samuel capítulo 7, do versículo 15 ao 17, o profeta conhecido de Dan até Beceba, 1 Samuel 3, 20, é o intercessor diante de Deus, falhou em disciplinar seu próprio filho. Samuel falhou de disciplinar seu próprio filho. A Escritura declara que ao envelhecer, Samuel constituiu seus filhos, Joel e Abias, por juiz sobre Israel. Porém, diferentemente do pai, seus filhos não andaram pelos seus caminhos. Antes se inclinaram às veredas e aceitaram o suborno e perverter o direito. 1 Samuel 8, 3. Esse relato evidencia uma falha profunda do processo da formação espiritual nos exercícios dos sacerdócios domésticos. Um líder que governa a nação, mas não a própria casa. Tem um líder que governa a nação, mas não a própria casa. A autoridade espiritual começa no lar. O apóstolo Paulo adverte que o verdadeiro líder deve governar bem a sua casa, própria casa. Tem filhos em sujeição. Com todo respeito, 1 Timóteo 3, 4, 5, Samuel, embora fosse juiz de Israel,
não julgou os pecados do filho. Foi intercessor por Saul, buscando a sua restauração diante de Deus. 1 Samuel 15, 11. Mas não intercedeu publicamente por os seus filhos para reconduzi-los ao caminho do Senhor. Esta missão revela que mesmo o homem mais consagrado, quando sobrecarregado e mal organizado, pode negligenciar as propriedades dos discipulados familiar. Amém, meus irmãos? O cúmulo de função e a perda da visão geracional. O legítimo afirma que erro de Samuel não foi moral, mas estrutural, estratégico. Ele acumulou funções sacerdote, profeta e juiz nesse processo. Não formou e nem preparou sucessores à altura do seu ministério. Muitos líderes atuais incorrem na mesma falha, observidos por agendas eclesiásticas, pela pregação, pela administração eclesial, desprezam as bênçãos da continuidade da geracional. Por vezes tentam corrigir essas falhas tardiamente, inserindo os filhos despreparados no ministério, comprometendo a santidade do altar. Corrupção dos filhos, testemunho do Flávio. Segundo o historiador Flávio, filho de Samuel foram rejeitados pelo povo de Israel como juiz por causa da corrupção e por falta de integridade. Ele relata que Joel e Abia recebiam presente e vendiam vergonhosamente justiça, calçaram os pés das leis mais santas e se curvavam em toda sorte de impureza, sendo sem temor de ofender a Deus e nem de desagradar o Pai, né? Este relato sombrio revela não apenas uma falha moral, mas um pacto devastador da ausência do discipulado intencional e vigilância espiritual na vida dos filhos dos líderes, né, meus irmãos? O discipulado começa na casa. Pais e irmãs precisam exercer o discipulado com a visão ministerial e expectativa geracional. Não se trata apenas de formação de filho ético, mas de prepará-lo para uma herança espiritual que carregarão. Seus filhos de líderes têm grandes chances de serem chamados ao ministério, seja pela influência ou pelo propósito divino. Dever dos pais guiá-lo desde cedo com temor e sabedoria e santidade, né? Que Deus abençoe e fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus.